Evangelho segundo João, capítulo 8, do versículo de número 21 até o versículo de número 30. Eu peço aos irmãos, por favor, que acompanhem em suas Bíblias a leitura do texto. E então nós oraremos ao Senhor para que Ele nos fale pela sua palavra e passaremos então a pregação da mesma. Diz o texto então, o apóstolo João e evangelista escreve o seguinte: de outra feita lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, Pai, nós estamos reunidos como teu povo, ó Deus, no teu dia, diante da tua palavra, confiados no teu Espírito. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor revele-nos a glória de Cristo e que nós não busquemos em vão, mas em espírito e em verdade, para que tenhamos a salvação, ó Pai, eterna, que só Cristo pode dar a todo aquele que crê. Ó Deus, que dentre nós aqui, ninguém seja frustrado por não crer em Cristo e condenado, mas que todos aqui, Pai, sejam salvos. Assim nós oramos, confiados em Ti, na Tua soberania, graça e misericórdia, em Cristo Jesus. Nós oramos em nome dEle, com perdão dos pecados. Amém. Irmãos, pode alguém buscar a Cristo em vão? Pode alguém perder a sua vida depois de anos e anos frequentando as reuniões de uma igreja, e mesmo assim essa pessoa, tendo esta prática constante, ser lançada no inferno? Pode alguém dar-se à religião em vão e ser frustrado naquele dia do juízo, em ouvir de Cristo: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade? Será que isto é uma realidade possível? O nosso texto nos diz que sim. Pode haver entre nós pessoas que pensam estar buscando a Cristo, mas por conta de não crerem de fato e não entregarem a sua vida a Ele, estão o buscando em vão e perecerão em seus pecados. É isso que Cristo está dizendo aqui. Vamos ao texto. Vamos entender o que está acontecendo. O texto diz, no versículo 21, que de outra feita lhes falou, imagina-se aqui, obviamente, que Cristo, dizendo: irmãos, de outra feita significa que, ainda em Jerusalém, possivelmente, ainda na festa dos tabernáculos, Jesus tenha dado uma pausa no seu discurso, que nasceu de uma conversa entre os seus oponentes judeus. Agora Jesus dá uma pausa e naquele mesmo dia, ou seja, no último dia da festa, ele volta a dizer algo. Ele volta a se pronunciar.
Então, de certa forma, esse de outra feita inclui não só uma pausa no que Jesus dizia, mas também uma ligação do que estava sendo falado anteriormente. Tanto que, vocês lembram-se aqui, vamos fazer um exercício de memória, vocês se lembram que Jesus estava falando de assuntos no capítulo de número 7 e 8, como de onde ele vem, para onde ele vai, quem o enviou, quem é seu pai. São assuntos que nós temos tratado aqui, domingo após domingo, nesses capítulos 7 e 8 de João. Jesus tem falado disso, e os homens estão em dúvida. Quem ele é? De onde ele vem? Quem é o seu pai? Agora, no final do capítulo 8, esses temas já tratados no capítulo 7 e no início do capítulo 8, vão ganhar mais profundidade. Eles serão, esses temas, amplificados nessa palavra que Jesus tem a dizer aos seus oponentes judeus, Laila. Então, tendo isso em mente, que Jesus começa a lhes falar de novo, mas ligado ao assunto que anteriormente tratara, esses assuntos como filiação de Cristo, o lugar de origem, para onde ele vai, ok? Quem é o seu pai? Ele volta aqui a tratar. E veja o que diz então o versículo de número 21. De outra feita, lhes falou dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Irmãos, Jesus já tinha dito que havia de se retirar. No capítulo 7, e daí que nós estamos dizendo que esse capítulo 8, o final dele, nos relembra e aprofunda assuntos que Cristo, nosso Senhor, já havia tratado com os judeus, seus oponentes. No capítulo 7, diz assim Jesus, ainda por um pouco estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. João 7, 33 e 34. E Jesus volta ao mesmo assunto aqui. Só que ele faz um acréscimo. Ele faz uma ameaça aqui de fato. Ele diz, mas vós morrereis ou perecereis no vosso pecado. E para onde eu vou, vós não podeis ir. Então há um acréscimo aqui do que ele tinha dito no capítulo 7. Ele diz, vós perecereis no vosso pecado. E é por isso que para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus está dizendo que vai retirar-se. E isso, conhecendo o Evangelho de João e tendo o Espírito de Deus que nos ilumina para conhecê-lo perfeitamente, de maneira verdadeira, o vou retirar-me aqui é, de fato, uma referência, uma menção à morte da cruz. A morte para a qual o Cristo, o Messias, Jesus, o de Nazaré, foi enviado. Então a ideia de que pela morte ele ressuscitaria depois de 3 dias morto e ele seria levantado, assunto aos céus, ele não mais estaria entre os homens. Então, vou retirar-me de vós é uma referência à sua morte e ressurreição, pelas quais Cristo não estaria mais entre eles. Está chegando a hora dele se retirar do meio dos pecadores. E aí diz mais Jesus, e vós me procurareis. E a ideia aqui, meus irmãos, não é que eles vão procurar Jesus, porque eles podem estar até alegres, esses ouvintes aqui, do contexto em que nós lemos o texto, os ouvintes podem estar até alegres, e certamente estavam, porque eles querem que Jesus desapareça. Nós temos visto que eles têm armado para Jesus, Gil e Carla, Diácono Felipe e Vitória, e Débora. Eles querem que Jesus morra. Então, quando Jesus diz, vocês me procurarão, não pode ser uma palavra no sentido de que eles estarão com saudade de Cristo quando ele se retirar do meio deles e vão procurar em algum lugar. Não pode ser, porque eles querem que Jesus morra, que ele desapareça. Então, o que significa quando Jesus diz, vós me procurareis? É que, na verdade, Jesus é o Messias. E ele tem anunciado isso, ele é aquele a quem o Pai enviou. E eles deveriam reconhecê-lo como Messias. Só que eles não fazem. E quando Jesus for embora, eles vão procurar o Messias, que é o Cristo, mas não o acharão. Então a ideia aqui é de uma busca, não de sair para alguma região e procurar alguém escondido, mas uma busca espiritual.
Vocês buscarão salvação, vocês esperarão o Messias, mas não o encontrarão, porque o Messias sou eu, e vocês têm me rejeitado. Vocês têm rejeitado a única salvação. Daí vocês me procurarão, mas não me encontrarão, não me acharão. Não acharão salvação em outro, senão em mim. Mas vocês me rejeitam, e é por isso que perecereis no vosso pecado. E é interessante que aqui é o singular e não o plural. Não são os vossos pecados, embora aqueles homens tinham muitos, como nós também temos os nossos. Nós não temos só o pecado, nós temos muitos pecados, os quais pela graça nos são lavados, nos são perdoados. Mas nós não temos um pecado, nós temos vários. Mas aqui é o pecado. Vós perecereis no vosso pecado. Que pecado é este, no caso? É o pecado da incredulidade. É o pecado mortal de não se crer no Messias. Este é o pecado. A vossa incredulidade. Esses homens, eles diziam ser religiosos, mas eles falhavam no pecado principal, o pecado da incredulidade. Eles viam a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o enviado pelo Pai, o Messias prometido, há tanto tempo, e eles não queriam reconhecê-lo, eles eram incrédulos, e nesse pecado eles morreriam. E Jesus acrescenta, por isso, ou por essa razão, para onde eu vou, vós não podeis ir. E aqui, meus irmãos, eu passo a duas aplicações já de início. A primeira é que, como nós falamos, Cristo pode ser buscado em vão. Aqueles homens, Jesus diz, vocês me procurarão, mas não me acharão. Não nos enganemos, as pessoas podem buscar o cristianismo, mas podem ao mesmo tempo rejeitar a Cristo. Eles podem buscar, irmãos, e Deus tem misericórdia de nós. Os homens buscam frequentar uma igreja, uma comunidade da fé, mas não ter o compromisso com o próprio Senhor da igreja, que é Cristo. Nós sabemos disso. Pode haver no nosso meio. Deus não permita. Mas pode haver no nosso meio pessoas que se uniram a esta igreja, estão vindo, frequentando, mas não querem comunhão com Cristo. Então isso é buscá-lo em vão. Buscam uma religião, mas não a transformação em santificação que Cristo traz. Buscam segurança em meio à tribulação, a algum aperto da vida, mas basta esse aperto ser desfeito e essa tribulação passar, que eles voltam aos costumes antigos, à vida de outrora de pecado e iniquidade. Eles não estão buscando verdadeiramente a Cristo. Buscam o Senhor, mas não por ser Ele quem é, mas porque estão cheios de necessidades terrenas e querem se ver livres dessas necessidades. Isso é buscar em vão o Senhor. Há homens que buscam o Senhor em vão e serão frustrados, não o acharão. Não é, irmãos, raro pessoas que frequentam a igreja, têm uma vida religiosa inquestionável em termos de exercícios de piedade, em termos de vir à igreja, de frequentar, externamente serem intocáveis nesse sentido, mas que nunca entregam a vida a Cristo, nunca resistem ao pecado, nunca lutam contra as paixões mundanas. Essas pessoas se dizem crentes, elas dizem buscar a Cristo, mas nunca o encontram, porque não entregam a sua vida a Ele. Portanto, irmãos, que nós não nos enganemos. Estar em uma comunidade da fé não é necessariamente estar em Cristo. E é isso que Jesus tem dito repetidas vezes no Evangelho de João. Aqueles que eram religiosos, mas o rejeitavam, não criam nele. Mas eram religiosos, frequentavam sinagogas, frequentavam templos, mas eram filhos do diabo. Jesus vai dizer isso ainda nesse evangelho. Vocês religiosos são filhos do diabo. Vocês que frequentam a igreja e que não creem em mim, e que não confiam na minha graça, e que não descansam em mim, em que não lutam contra os seus pecados para o meu agrado, porque eu lhes salvei para isso, vocês são filhos do diabo. Vocês não são filhos de Deus, embora vocês frequentem a igreja. Veja, irmãos, nós não nos enganemos, irmãos. Isso aqui Jesus fala conosco, para mim e para você.
Se você não se entregou a Cristo, você está buscando em vão. O tempo que você tem vindo à igreja é tempo desperdiçado. Você está perdendo tempo numa busca vã, se você não decidir entregar-se a Cristo definitivamente. Confiar nele, não nas suas obras, mas nele, definitivamente. Se você não fizer isso, sua busca será vã e você será frustrado no último dia. E Cristo já está nos avisando agora. Ele não está te enganando, nem a mim nem a você. Ele está te avisando agora, ou tudo ou nada. Ou tudo ou nada. Que ninguém se diga por enganado. Ninguém se tome por ter sido privado da verdade. Nós estamos ouvindo a verdade agora. Ou Cristo ou nada. Ou somos todo dele, ou ele nos rejeitará. Que ninguém se engane. Mas uma outra aplicação aqui, meus irmãos, é que Jesus nem sempre se deixará achar. Vós me buscareis, diz o texto, mas perecereis do vosso pecado, e eu vou me retirar de vós. Eu me retirarei de vós. Há uma ideia, irmãos, que eu posso viver pecando sempre, e talvez eu e você tenhamos essa ideia, pode ser, que Cristo estará lá, sempre disponível. E na hora que eu quiser acertar a minha vida, eu dou o passo da fé e eu resolvo as coisas. Mas deixe-me aproveitar agora o mundo e os seus prazeres. Deixe-me dar expressão à minha carnalidade. Quando eu estiver mais velho, ou quando for a hora que eu bem entender, eu faço a oração da fé e ele me salvará. Nada mais longe da verdade do que isso. Vocês sabem que o livro de Provérbios é uma exaltação da sabedoria. O livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, é uma exaltação da sabedoria. E a sabedoria é o próprio Cristo. Lá em Provérbios diz que a sabedoria criou todas as coisas. Ela estava no princípio. Quem criou todas as coisas? Jesus Cristo. Ele é a palavra criadora. Então, Provérbios, nós temos que fazer essa leitura em Provérbios. Quando diz a sabedoria, está falando de Cristo. E olha o que Cristo, que é a sabedoria, diz em Provérbios. Mas porque eu clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não... Imagine Cristo falando isso, porque cabe muito bem a Cristo. Vocês rejeitaram o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e vindo o vosso terror eu zombarei, e vindo o vosso terror como a tempestade, e em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não me responderei. Não é exatamente o que diz João? Vocês me procurarão, mas não me encontrarão. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. É Provérbios isso aqui. Parece que a gente está lendo João, né? Mas é Provérbios. Procurar-me-ão, vós me procurareis, mas não hão de me achar, mas eu me retirarei de vós. E aí diz assim, por que ele vai falar? Por que ele fará isso? Porque ele é mau? Porque ele quer ver a desgraça alheia? Porque ele tem prazer em ver o homem sofrer, clamar e não ser respondido? Não! O motivo é porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor de Deus que vos foi ensinado tantas vezes. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, é justo que comam do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartam, ou se fartem. É justo. Lembra, Deus é misericordioso, mas é justo, Heloísa. Ele é misericordioso, mas é justo. Ele pode agir com misericórdia, mas ele não peca quando ele age com justiça. Agir com justiça não é pecado. Espera-se de um juiz a justiça. Portanto, aqueles que se arrependem sim serão alvos da misericórdia, mas aqueles que se endurecem e rejeitam o conselho serão alvos da justiça. E quando clamarem, Deus não os ouvirá, Cristo não os atenderá. Por quê? Porque eles repetidas vezes desprezaram o conselho, preferiram andar em seus caminhos, que colham agora dos seus frutos. Talvez você, eu não sei, irmão, eu não lhe conheço o coração, nem você o meu. Talvez você esteja andando nos seus caminhos. Você, vez após vez, você vem à igreja, à reunião dos santos, ouve a palavra, o conselho de Cristo, o seu mandamento, a sua repreensão, mas você está resistindo.
Você diz, não, do meu jeito é melhor. Eu farei do meu jeito. Então, meu irmão querido, talvez não tenha chegado aquela derradeira e terrível hora em que Deus diga a você, então coma do seu fruto. Colha o que plantou. Você vai colher agora o que você plantou. Que foi a rejeição do conselho. Que foi o desprezo da exortação. E se não chegou essa hora ainda há tempo. Ainda há tempo de ouvir o conselho. De se entregar a Cristo. De dar ouvidos à sua repreensão e exortação. De confiar em suas promessas. Ainda há tempo. Mas não se engane. Esse tempo pode não durar. Como certamente não durará para sempre. Eu clamei, eu chamei, mas ninguém respondeu. Agora eu zombarei vindo o vosso terror. E vocês me procurarão, mas eu não responderei. Deus é que fala isso. Satanás quer quer que você acredite que você pode viver pecando e que Deus nunca vai se esquecer de você. Mas não é o que o próprio Deus diz. Lembra que Satanás disse a Adão e Eva? Certamente não morrereis. Como? Não há problema. Talvez Deus até resolva isso. Se vocês pecarem contra Ele, talvez Ele resolva isso, mas vocês não vão morrer. E Satanás é o mesmo hoje. E a sua astúcia e o seu método continua tão terrível como outrora. Ele quer fazer você acreditar que você pode ter uma vida de pecado. E que Deus no final vai resolver isso. Mas Deus está te avisando, e a mim também, que o Senhor recolherá a mão depois de ter estendido e ninguém a atender. Vamos continuar o texto? Olha aí o versículo de número 22. Vamos ler juntos? Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção? Irmãos, eles novamente, os judeus, os oponentes de Cristo, esse grupo, eles não conseguem entender espiritualmente. Eles não conseguem entender a realidade do que Jesus estava lhes dizendo. Eles são incapazes de imaginar o que Jesus quis dizer com ir embora. Ele falava da cruz e da ressurreição, mas eles pensavam que ele pretendia se suicidar. É interessante, meus irmãos, que para a tradição dos judeus, o suicídio era um pecado tão grave, tão odioso quanto o assassinato. E aqui, deixe-me fazer uma pausa. A Bíblia nos é ensinado na sociedade, por meio de uma doutrina católica romana, que suicídio é pecado sem perdão. A Bíblia nunca diz isso. O suicídio é um pecado terrível, que não só prejudica quem o comete, com as angústias que passa, mas aqueles que ficam também. Mas a Bíblia nunca disse que não há perdão por suicídio. Então, cuidado com tradições humanas, com aquilo que os homens dizem. É um pecado terrível, terrível. Mas não quer dizer que não haja perdão para ele. A Bíblia nunca disse isso. Mas para a tradição dos judeus, o suicídio era um pecado terrível, como o pecado do assassinato. Quem praticava o suicídio era tão terrível quanto o assassino. Porque a ideia é de tirar a vida, se não de outrem, a sua própria. Então há uma certa zombaria de Jesus aqui, bacharelando Juan. Leda, Marisa, minha irmã. Há um certo desprezo, dizendo assim, este homem só pode estar pensando em cometer um crime, um pecado terrível. Quando fala de ir embora ou se retirar, teria por acaso ele intenção de suicidar-se? Perguntam eles. Eles não entendem nada, irmãos. Sabe aquela... Que Deus não permita que seja assim conosco pela sua graça. Sabe aquela pessoa que frequenta a igreja a vida inteira, mas nunca aprende? Está sempre cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros, a mesma conversa, cheia de coisas erradas, de zombaria com as coisas santas. Há anos que aquela pessoa frequenta a igreja, mas nunca aprende. Ela nunca chega ao conhecimento. Ela nunca amadurece espiritualmente. E sabe por que isso não acontece, irmãos? Isso aqui é uma tragédia. Sabe por que isso não acontece? Porque essa pessoa não pertence a Deus. Se ela pertencesse, nela haveria o Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre levará os que são de Cristo a produzirem boas obras, a crescerem na fé, a se edificarem, a se fortalecerem. Será que esse é o meu e o seu estado?
Nós nunca crescemos. Nós sempre somos aqueles mesmos de outrora. Nunca amadurecemos, nunca entendemos a realidade espiritual. Nunca entendemos como o pecado é odioso e como ele trará a ira de Deus. Aí você diz, pastor, eu entendo. Aí eu digo, então por que você continua pecando? Se você entende, por que você continua pecando? Você não entende. Você não entendeu ainda que a ira de Deus virá sobre o seu pecado. E talvez não haja compaixão nem misericórdia quando ela vier. Porque o conselho foi rejeitado, a instrução foi desprezada, Cristo foi pisoteado. Será que nós somos assim? Nós nunca entendemos. De fato, estamos sempre ouvindo, mas nunca crescemos. Eu vou até o versículo 23, nós vamos parar aqui e domingo que vem nós continuamos, se Deus permitir. Versículo 23, vamos ler juntos? E prosseguiu, vós sois... Eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Há um constante contraste entre Jesus e aqueles oponentes judeus incrédulos. Jesus é do alto, eles são cá de baixo. Para onde ele vai, eles não podem ir. O pai de Jesus é Deus, o deles é o diabo. Há sempre uma diferença gritante, terrível. Jesus não tem nada a ver com os incrédulos, os rebeldes, os que ouvem, mas não atendem. Estão separados dele, como estarão naquele dia final, onde ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Não imagine, meu irmão querido, meu amigo, não imagine que naquele dia, tendo nós, eu e você, vividos em pecado, quando o céu se abrir e Cristo voltar de maneira fiel, como prometera vir a primeira vez, e veio, ele virá a segunda vez, e então naquele dia nós acharemos algum quê de misericórdia ou alguma gota de esperança. Não acharemos, não encontraremos, ouviremos a sua parte, malditos, apartai-vos de mim, não vos conheço, não sei quem vocês são, vocês nunca me pertenceram. É isso que você quer ouvir do Salvador? Por que você anda em pecado? Você ouvirá. Eu e você ouviremos se nós vivemos em pecado. Eu não estou dizendo que o crente não peca. Não me entendam assim, por favor. A Bíblia não diz isso. Nós pecamos. Mas o crente verdadeiro se arrepende. O crente verdadeiro é constrangido pelo amor de Deus. O crente verdadeiro luta contra o pecado. Até que Deus, pela sua graça e poder, lhe dará vencer o pecado contra o qual ele luta. Então nós não pregamos perfeccionismo. Eu e você temos pecado. Mas nós pregamos sinceridade. Sinceridade e compromisso com Cristo que nos salvou. E gratidão através de uma vida que se esforça pela graça, não para ser salvo, porque nós já fomos, mas para viver segundo o agrado daquele que nos salvou, apesar de ser quem somos. Isso é diferente de viver em pecado com a consciência cauterizada, sabendo que está contra Deus e pouco se importando de estar. É muito diferente. E é desses, e é para esses que Cristo falará, vocês são malditos, eu não vos conheço, eu nunca vos conheci. O que nós queremos ouvir de Cristo? Há uma constante, verdadeira e terrível separação entre Cristo e os incrédulos que não se arrependem. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós deste mundo, eu deste mundo não sou. O que Jesus quer dizer aqui é que ele tem uma origem inteiramente antitética à origem daqueles homens. Ele está falando de geografia, não, viu, irmãos? Eu estou lá em cima, vocês estão aqui embaixo. A ideia é espiritual. Eu sou do meu Pai, eu faço a vontade do meu Pai, vocês estão aqui de baixo, vocês fazem a vontade do mundo, vocês andam como o mundo, vocês têm prazer no mundo, vocês amam o mundo. Eu não sou assim. Eu amo meu Pai, eu faço a vontade de meu Pai, as minhas coisas são as lá do alto. Enquanto vocês estão preocupados com as coisas terrenas, vocês se esforçam pelas coisas terrenas, mas não querem do pão que veio do céu.
buscam um pão da terra, mas não do céu. A ideia então é: vocês são daqui de baixo, são mundanos, eu daqui de baixo não sou. Esta é a ideia. E eu termino esta parte do sermão e por hoje com outra aplicação. Assim como nosso Senhor não é deste mundo, nós deste mundo também não somos. Você pode dizer, mas eu sou deste mundo porque eu nasci aqui, eu sou carne e osso. Não é nesse sentido, como dissemos anteriormente. Nós temos outra filiação, não o pai ou o príncipe deste mundo. Nós temos um outro destino, não a condenação do mundo, mas a glória eterna no reino dos céus, no novo céu e nova terra. Nós não somos deste mundo, como o nosso Pai, o nosso Senhor também não é. O seu Pai e Ele também não são. Olha o que Jesus diz: se o mundo vos odeia, e peça para que o mundo te odeie, espere isso. Que bênção é ser odiado pelo mundo. Não creia nessa falácia de que o mundo tem que te amar, que é melhor assim. É pelo contrário. Bem-aventurados os que são odiados e perseguidos deste mundo. Bem-aventurados, felizes são. Olha o que Jesus diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo? E ele está falando a mim e a você. Josué, querido, nós não somos deste mundo, como nosso Senhor também não é. Então, como vós não sois deste mundo, o mundo, por isso, vos odeia, Coraci. É por isso que o mundo vos odeia. E quando eu falo isso, até falávamos isso na quinta-feira aqui, no estudo bíblico. Quando a Bíblia diz que o mundo nos odeia, não é que você vai procurar ser odiado pelo mundo. Vai amanhã no seu trabalho começar a falar mal dos seus colegas, a xingá-los, a condená-los publicamente para que eles te odeiem e você cumpra isso aqui. Não é nada disso. A Bíblia diz que, se possível for, nós devemos ter paz com todos os homens, buscar a paz com todos os homens. Se possível, nem sempre é. Mas aquilo que depender de nós, segundo a palavra de Cristo, aquilo que é lícito, nós procuraremos a paz com todos. Mas nem sempre é possível. A ideia é que o ódio do mundo nos vem naturalmente. Por colocarmos nossas posições, por estarmos ao lado de Cristo, que morreu por nós e também por isso é nosso Senhor. Então eles não odiarão, não que nós trataremos mal as pessoas, não porque nós faremos mal a elas, mas porque nós somos de Cristo e esse mundo de Cristo não é. E é por isso natural que esse mundo nos odeie, porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos. Meu irmão, há muito de errado quando nós queremos agradar a todos, irmãos, e nós estamos numa época assim, que nós buscamos e fugimos de não falar a verdade para sermos agradáveis a todos. Se nós fazemos assim, nós não temos parte com Cristo, porque Cristo foi odiado por este mundo. Ele não é deste mundo e nós deste mundo também não somos. É por isso que o mundo nos odeia. É por isso que quando numa conversa no trabalho você fala de Cristo e fala que alguma coisa é pecado, aquela pessoa que está conversando com você fecha o rosto, para de falar com você, dá aquele sorriso zombeteiro. Você é feliz. Se isso acontecer, você é feliz. Porque fizeram isso com nosso Senhor. Também o maltrataram. Também zombaram dele. E fizeram mais ainda, o crucificaram. Porque ele não é deste mundo. Este mundo odeia tudo que não é dele. Tudo que não é dele. Tudo que não pensa como ele odeia. Mas você pode ser amado pelo mundo. Isso é fácil. Basta você não exortar a ninguém. Basta você não falar de inferno, de perecer na morte eterna. Basta eu e você não condenarmos o pecado de ninguém. Basta falarmos que está todo mundo certo e todo mundo vai no final acabar bem. E você não terá problemas. Você não terá nenhum problema. Mas você também não herdará o reino.
Então você pode escolher ou a glória deste mundo, ou o reino. Ou os problemas no seu trabalho, por ser fiel, ou o reino. Ou ficar livre dos problemas, ou o reino. Você pode escolher. Aquelas histórias do Antigo Testamento, de Sadraque, Mesaque, Abidnego, que rejeitaram a ordem do rei para glorificarem a Deus e foram lançados na fornalha. E de Daniel, que foi contra a ordem do rei, não deixando de orar e foi lançado na cova dos leões. Aquelas histórias não é para admirarmos, é para vivermos. É para fazermos igual. É para pagarmos o preço, tomarmos a cruz e seguirmos a Cristo. Você está pronto? Esse é o único caminho. Se você não é deste mundo, este mundo tem que te odiar. Porque ele ama o que é seu. Se você é amado no mundo, se você não incomoda ninguém, por ser de Cristo, não por provocar alguém, por favor, não sai provocando ninguém, mas por você viver a verdade, falar a verdade em amor, se você não provoca ninguém, então sinto lhe informar, talvez eu e você não sejamos de Cristo, mas sejamos deste mundo. O verdadeiro cristão fará bem em jamais esquecer-se dessa linha de separação. O que é do mundo e o que é de Cristo. Se ama a sua alma, meu querido, e você deseja servir a Deus, você precisa contentar-se em permanecer separado de muitos ao seu redor. Você precisa contentar-se com isso. E não ter amizade no seu colégio. E não ser a pessoa mais, queridos jovens, e ser a pessoa mais famosa. Quantas tolices nós fazemos para que os homens nos aceitem? Não é verdade? Quantas tolices nós fazemos para que arranquemos sorrisos dos homens ímpios e pagãos? Mas nós precisamos nos contentar com essa separação. Nós não somos daqui. Nós não somos do mundo. O verdadeiro cristão perceberá que essa separação lhe trará ódio, como trouxe ao nosso Senhor, escárnio e palavras desagradáveis. Contudo, este foi o cálice que nosso mestre bebeu. Nós também beberemos, por assim dizer, e tomaremos o ódio do mundo para nós mesmos. O cristão verdadeiro jamais se envergonhará de ser o que é. Eu não sou daqui, eu não sou deste mundo, eu sou do lugar de onde Cristo vive. Por isso o cristão está crucificado para este mundo, e este mundo para o cristão. Você é deste mundo? Ou você é do alto? Prove então em condigno proceder, porque pelos frutos você será conhecido. Se você pensa, fala, vive, anda como o mundo anda, então não há o que dizer. O testemunho já está dado. Você é do mundo, você é aqui de baixo, e você e eu, se formos, pereceremos em nossos pecados. Mas se você não é, viva como tal, pelo poder de Cristo. Viva como tal. Se Ele te salvou, apesar de você ser um pecador como eu sou, você foi salvo para não ser mais deste mundo. Viva como tal, então. Viva como alguém que é peregrino aqui, mas que pertence a outro reino, que serve a outro rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos. Meus irmãos queridos, vamos orar. Ó Deus santo e bendito, ó Pai, dá-nos a graça de estarmos unidos a Cristo Jesus, a crermos nele como Messias, como Salvador prometido, como Filho de Deus, o Filho do Senhor. Ó Pai, abençoa-nos, ó Pai, que nesta união nós não sejamos mais deste mundo, mas de Cristo e Cristo nosso, ó Deus. E que nós vivamos assim, Pai, como somos de fato, através de um condigno proceder, através das nossas palavras, pensamentos e ações. Dá-nos a graça, ó Deus, de termos a bênção, de ver em nossos atos, nossos pensamentos, uma nova natureza, um pertencer a outro, um pertencer a Cristo, ó Pai. Ajuda-nos assim, abençoa-nos. Agora, ó Pai, prepara-nos para a mesa e a comunhão do Senhor.
Assim nós oramos com perdão dos pecados. Amém.